Olá! Então, vamos começar hoje conversando de novo sobre macramê. Para a nossa live de hoje, eu preparei assim os detalhes, preparei das maneiras que você pode utilizar para começar na toalha, para preparar a toalha, porque a gente já vem falando, já mostrei para vocês que também às vezes você precisa desfazer a bainha para facilitar a nossa vida, né? Porque a gente sabe que se algumas toalhas são muito duras, muito difícil da gente conseguir inserir o fio. Então eu venho mostrando de maneiras assim que vocês possam facilitar o trabalho de vocês. E para hoje, então eu preparei diversas maneiras de inserir a linha na toalha e vocês é que vão decidir de que forma vocês querem colocar. Dá para fazer de diversas maneiras. Mas sempre tem aquele mas. Se você conseguir colocar sem precisar. Oi, Andréia, tudo bem? Se você conseguir colocar sem precisar desfazer a bainha, que algumas toalhas é possível, e depois que a gente pega a prática, que a gente consegue adaptar com qual é a agulha que você vai fazer, bem tranquilo, não precisa desfazer. Então, não se assustem, porque eu dei aquela primeira explicação. Munã, Andréia, tudo bem? Vamos lá. Tem diversas maneiras. Tem agulha de crochê, tem agulha de costura, tem aquela agulha de bordado que também dá para fazer. Se você vai inserir 2 fios por vez, a de bordado é mais prática para isso, tá? Então, eu já vou começar mostrando para vocês. Olha aqui, ó. Esta aqui eu não desfiz a bainha. E comecei colocando com 2 fios por vez, que... Olha a Rosa, tudo bem, Rosa? Comecei colocando 2 fios por vez para saber qual é a medida, porque algumas pessoas trabalham com 2 fios por vez, e o meu método é diferente, mas dá a mesma coisa. Se você quiser medir a toalha, como eu ensino, depois eu vou mostrar para vocês ali na mesinha, pode ser feito, pode colocar 2 fios por vez também, que vai dar exato, tá? Tudo bem, Luciana? Então, vamos lá. Esta aqui eu não desfiz a bainha, como eu estava falando para vocês, porque depois que você acostumar, você pegou o jeito, não precisa desfazer de todas as toalhas, ficar desfazendo a bainha. Eu mostrei aquilo na live anterior, justamente para deixar as pessoas mais tranquilas, aquelas que têm dificuldade, porque eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de preparar a toalha, de colocar o fio na toalha. Hoje eu vou mostrar aqui, então, olha, eu coloquei 2 fios aqui na agulha, até vou mostrar para vocês como é que pode fazer isto, ó. 2 fios juntos, que não é a minha maneira de ensinar, mas eu vou mostrar para vocês, tá? Assim, ó, com uma agulha de bordado, que ela tem essa abertura um pouquinho maior, tá? Então, coloca a agulha embaixo, assim, ó. Puxa um pouquinho e prende entre os dedos a linha, ó, tá? Ela fica mais chatinha e aí tu vai com a abertura da agulha ali, ó. Ela passa direitinho, olha. Veja como é fácil de colocar, tá? Então, esta é uma maneira. Eu coloquei os 2 fios aqui, mas sempre lembrando que eu vou ensinar com 1 fio por vez, é a minha maneira de ensinar, tá? E aqui, olha, a barra da toalha. Eu vou no lado avesso, porque é este o lado que eu quero no direito, ó, tá? Então, eu vou do lado avesso com a agulha de bordado e dou um pequeno espaço e vou inserir a agulha assim, ó, tá? Então, vem pra cá, ó. Ela é um pouquinho dura porque é 2 fios por vez, ela fica um pouquinho mais difícil de passar, ó, tá? Tira a agulha e pega a laçada e passa os 2 fios por dentro assim, ó. Sempre acertando as pontas aqui, ó. Puxa e ele fecha direitinho aqui, ó, tá?
Então, da minha maneira de ensinar para vocês, essa laçada fica no avesso. Quando você utilizar agulha de costura ou de bordado, vai inserir do lado avesso para o direito, ok? Vou fazer mais uma vez, ó. Já tenho a agulha aqui colocada, a linha, e vem aqui, ó. Dá um pequeno espaço. Isso aqui, ó. Passa. Passou a laçada, já pode tirar a agulha. E aqui pega as duas alcinhas, olha, e passa ali e puxa. Veja, ela fica bem direitinho. E eu medi aqui, por isso que eu fiz esse teste, porque esse não é a minha maneira de trabalhar, com 10 inserções que você vai colocar, 10 fios que você vai colocar duplo, dá os 4 centímetros que eu ensino para vocês. Então, dá igual também, da maneira que eu faço, vai dar igual se você fizer com 2 fios por vez, que vai ficar desta forma assim, tá? Se quiser colocar com agulha de crochê, 2 fios por vez, vou pegar outra cor aqui agora. Também acerta as pontas. Acerta as pontas aqui, ó. E pode usar assim, sem estar na mesa, assim, não precisa ter móvel nenhum, ó. Você vai inserir agulha de crochê aqui na direita, tá? Vem aqui e pega com a agulha de crochê assim, ó, e puxa. Aqui ela puxou um fiozinho junto. Também pode ser feito dessa forma assim. Então, não precisa nem estar na mesa para você colocar o fio na toalha, ó. Só um pouquinho. Que fugiu um fio aqui para mim. Tá, peguei. Olha. Então, pode ser com agulha de crochê, só que com agulha de crochê você vem na direita para a esquerda, na parte direita da toalha, para o avesso, e ali você pega então a linha e puxa. E eu vou mostrar agora aqui na mesa outros detalhes também bem importantes para quem quer começar nesta magia de fazer nó. Nessa técnica que quem faz já sabe que é apaixonada por isso e gosta muito de trabalhar com macramê. Então, eu vou sair um pouquinho da tela porque eu vou mostrar aqui na mesa, tá? Deixa eu baixar um pouquinho a câmera. Aqui, ó. Assim. Aqui estão as duas maneiras que você pode colocar, para quem tem a minha mesa, a toalha na mesa assim, ó. Pode colocar ela direto aqui e trabalhar na parte de baixo, ou dobra ela nesse sentido assim, ó. Dobra ela os dois direitos junto, vai inserir na mesa esta parte aqui e depois dobra por cima assim, ó, que é dessa forma que eu estou trabalhando agora aqui, ó. Então, coloca a toalha desse jeito, assim, e depois vira para cá para trabalhar o macramê, tá? Então, aqui nós temos uma toalha que eu medi de 3,5 centímetros e esta aqui de 4 centímetros, que é o que nós estávamos conversando, né? Feitas as medidas, deixa eu só mostrar para vocês. Você vai fazer isso aqui, ó, tá? 4 centímetros, coloca um alfinete. 4 centímetros, ó. Eu sempre ensino desta forma com os alfinetes, porque fica mais fácil para aquelas pessoas que não sabem lidar com a calculadora. Então, vai sempre colocando assim, ó. 4 centímetros, coloca um alfinete. Dessa forma assim. E fica mais fácil. Se lá no final sobrou 1 centímetro, como nós temos aqui 8 grupos, às vezes 1 centímetro, você vai só mexer o alfinete um pouquinho
para cada um desses grupos aqui, para poder distribuir aquele 1 centímetro em todos os grupos, tá? Às vezes não precisa nem abrir em todos os grupos, às vezes uns 4, 5 grupos, você já consegue dispersar aquele 1 centímetro que está sobrando lá no final. Feita esta medida e colocou os alfinetes, vem com a canetinha, já retira o alfinete aqui para a gente não estragar o material quando for colocar os fios, né? Tá, eu vou fazer só até aqui. E agora, então, nós vamos mostrar de que forma você pode colocar os fios na toalha. Eu peguei cores bem vibrantes, justamente para que vocês possam ver melhor ali. Só fala para mim se dá para ver direitinho ou se tá precisando mexer alguma coisa ali, olha. Eu trabalho com um fio por vez, assim, ó. Então, eu coloco o fio aqui em cima e vou inserir a agulha na toalha e pego desta forma aqui e puxo. Então, eu sempre vou da mão para a ponta do dedo e faço essa laçadinha para puxar. Vamos lá. Aqui, ó. Todas sabem que nesse início aqui é mais difícil. Agora, para mostrar para vocês, eu vou deixar isso aqui de lado para depois eu faço sem passar, a gente demorar demais, tá? Ó, inseri a agulha ali na toalha, vou lá embaixo e faço esta laçada aqui, ó. E puxo a linha. Então, esta é a maneira que eu ensino nos meus cursos. Um fio por vez, assim. Do ladinho do outro, veja que não tem muita distância, olha ali, ó. Tá? Acerta as pontas e puxa lá. Esse aqui ficou muito longe, ó. Eu vou ter que encostar ele mais, porque senão eu não vou ter espaço suficiente para colocar os 20 fios que eu preciso colocar em 4 centímetros. Olha, tem que ser mais juntinho. E sempre que você vai furar a toalha, procura manter a agulha reta, assim, ó. Percebeu que é ali que você vai colocar, tem que ter firmeza e reto lá para trás, para não ficar um para cima e um para baixo aqui atrás, tá? Então, precisa sair bem reta a agulha assim, ó. Mantenha ela numa posição certinha, olha aqui, ó. E vamos lá atrás, pegamos a linha, puxa para cá, abre a laçada e passa as duas pontas aqui dentro. Assim, olha. Então, esta é a maneira que eu ensino trabalhar. Ali. Claro, não vão deixar fora esse pedaço aqui, não, porque faz falta também isso aí. E não fica legal deixando fora essa parte. Eu só deixei para poder agilizar. Mas agora eu vou mostrar também outra maneira que uma das minhas alunas faz, porque quando você tem dificuldade para manter nessa altura aqui, você pode fazer assim também, ó. Mais baixinho. Olha aqui. Se torna até mais fácil para quem tem dificuldade para trabalhar. Olha ali, ó. Ficou bem baixinho, bem pequenininho. E dá para você fazer também assim, desse jeito, ó. Pega do ladinho. Puxa. Ficou longe também um do outro. Mas eu vou deixar assim porque é só para mostrar para vocês como é que pode fazer, ó. Olha ali. Dá para ver? Então, se não tem aquela segurança de fazer nessa altura aqui, ó, faça menorzinho, faça aqui pequenininho, ó, que fica lindo também. A colocação dos fios não interfere no teu trabalho, não fica atrapalhando, assim, digamos, tirando a beleza do teu trabalho. Olha que lindo que fica também assim, né? Então, são diversas maneiras que você pode preparar a tua toalha para que você faça
Mas o que é importante, sempre organizar os grupos, que a partir do momento que você sabe qual é o grupo de fios que você vai colocar na toalha, você já corta a quantidade suficiente para fazer. Por exemplo, se eu tenho 20 fios aqui em 4 centímetros e tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos, 2 vezes 8 é 16. São 160 fios que eu vou cortar. É prático, é fácil e qualquer pessoa pode fazer isso, né? Então, esses são os métodos que eu ensino para você. Aqui na mesa também você pode utilizar a agulha como a gente fez lá naquela que eu estava com ela na mão. Olha aqui. Vamos inserir a linha na agulha. Assim. Aqui, olha. Sempre do lado avesso para o direito, olha aqui. Então, não tem, assim, aquela necessidade de desfazer a bainha se você já tem prática, né? Mas para quem está começando e tem dificuldade de furar, eu sei que as primeiras aulas as alunas passam muito trabalho para conseguir colocar o fio, por isso que eu ensino desfazer a bainha para ficar mais fácil de inserir agulha, de trabalhar, né? Porque muita gente às vezes desiste por conta disso, que acha muito difícil a colocação. Ó, vai inserir lá atrás e vai controlar aqui na frente para ver se deu tudo na mesma altura. Ó. Passou a laçada, tira a agulha, passa aqui dentro as pontas, veja se elas estão iguais e puxa lá. Então, assim, são essas duas maneiras que você pode fazer, ou trabalhar com 2 fios, como eu ensinei no início. E aqui na mesa se torna bem fácil, porque você já tem uma altura boa para trabalhar, você já tem a toalha bem fixa ali para você poder segurá-la direitinho. Pode depois também descer mais, se quiser mais baixinho, não precisa ser tão alto assim, né? E essas são as maneiras que a gente ensina para quem está começando, para ter mais segurança, para não ficar com dúvidas, porque às vezes é algo assim tão simplesinho, tão pouca coisa que a pessoa desiste de fazer simplesmente porque não consegue colocar o fio na toalha. E não é esse bicho de 7 cabeças, como a gente diz. Claro, para quem vai trabalhar com as toalhas, requer um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de tato ali para poder segurar direito, né? Mas para quem está já acostumado, isso é fácil. Agora, quem está dando os primeiros passos, a gente precisa orientar, precisa chegar lá e pegar pela mão e dizer, é assim que você vai fazer, não conseguiu dessa forma, vamos virar de outra maneira, até para dar chance para outras pessoas conseguir fazer também, né? Então, outra maneira que eu quero falar para vocês é como cortar os fios. Muitas já me conhecem, sabem que eu tenho essa régua aqui, né? Que a gente desenvolveu justamente para quem trabalha com macramê. Então, você retira o parafuso. Aqui na frente tem essa parte aqui, ó. E você vai empurrando para cima até o comprimento que você precisa. Olha, ela fechada tem 40 centímetros, eu vou abrindo 43, 44, ó, e vou chegar no 50, 52, 53, ó, até os 60 ou 70 centímetros. Então, ela é bem prática, você tem aqui para fazer todos os modelos que você quiser fazer. Eu vou cortar uns fios, eu vou colocar 46 centímetros, fecho de novo esse parafuso. E aqui também eu mostro para vocês. Quando você tem uma linha, que é o cone, você coloca no chão e pode
puxar o fio ali, que não tem problema. Mas quando é brisa bola, quando é brisa a Mona Lisa, se você largar isso no chão, vai pegar tudo que é fiapinho que tem pelo chão, tudo que é cabelo que tiver lá pelo chão. Então, pendura uma sacolinha ali, coloca dentro e vai aqui, ó. Começa no meio, mais ou menos no meio, não precisa ser exato, e vai enrolar nesse sentido assim. Procura sempre deixar bem frouxinho o fio, porque na hora que você corta, ele vai dar uma diferença, ele vai simplesmente ficar um pouco mais curto, por exemplo, que nem aqui, ó. Se eu cortar aqui agora, eu posso ter uma diferença de mais ou menos 1 centímetro. Mas se a diferença aqui for maior que isso, é porque você puxou demais o fio. Então, na hora de trabalhar, depois vai fazer falta, tá? Então, era isso também que eu precisava explicar, porque às vezes eu dou uma medida de fio e diz, ah, não deu certo, faltou, porque, né, o meu trabalho é mais frouxo, às vezes isso também faz diferença na hora de trabalhar. Se você trabalha mais frouxo, se você aperta demais, tudo isso faz diferença. E essa régua ali a gente desenvolveu para cortar os fios nesse sentido. Depois, mais adiante, eu mostro como você vai cortar os fios na toalha. Que também a gente utiliza a régua para medir o tamanho que vamos cortar. Então, a Silvia, a Esther, para hoje era isso que eu queria mostrar, as maneiras de colocar os fios nas toalhas. É uma live pequena, é curtinha, simplesmente para a gente tirar aquelas dúvidas, para mostrar de que forma que as pessoas podem começar a trabalhar com macramê nas toalhas, que é mais delicado, que é mais difícil de trabalhar. A gente sabe que muitas pessoas gostariam de fazer, mas que não tem esse dom de pegar na agulha, de inserir o fio na toalha. Então, por isso que eu quis mostrar quantas maneiras de fazer esse tipo de trabalho você pode ter, né? Vou revisar mais uma vez, aquele que a gente coloca aqui sem a mesa, até para deixar mais fácil as pessoas entenderem. Olha aqui, este aqui eu vou colocar com um fio só, que você pode trabalhar com um fio, olha, aqui dá para ver direitinho, ó. Peguei a linha, olha como ele faz uma laçada, ó. Puxa, abriu a laçada, passa as pontas aqui dentro e vamos acertar, ó. Tá vendo a diferença que ela tem aqui, ó? Uma ponta da outra, acerta as pontas e leva lá, tá? Então, é bem fácil de fazer depois que a gente pegou o jeito de como puxar o fio, né? Para você que está iniciando, olha assim, ó. Tá sentindo o quanto é mais dura quando tem as 3 dobras da bainha? Ó. Passa as pontas aqui dentro. Olha como nós temos que acertar. Aqui, ó. Acertou aqui, puxa e fechou lá em cima. Então, quando você coloca um fio por vez, ele é mais pertinho um do outro, ó. Aqui até ele ficou um pouquinho afastado, mas pode ser um pouquinho mais juntinho. Quando você trabalha com 2 fios por vez, você percebe que aqui já tem um espaço maior, ó, tá? Mas ele vai ficar dentro dos 4 centímetros também. Então, fica bem tranquila que é a medida que eu dou para vocês, dá para trabalhar com 2 fios por vez, que eu fiz o teste, porque eu nunca tinha trabalhado com 2 fios por vez assim. Mas eu sei que tem muitas pessoas que trabalham, inclusive a Lília também trabalha assim, elas colocam 2 fios por vez e a medida aqui da toalha é a mesma que eu dou para vocês, tá? Então, a diferença é exatamente isso, ó. É esse espaço que fica aqui, ó. Tem um pouquinho mais de espaço entre 2 fios, olha. Um pouquinho mais de espaço entre eles do que aqui.
Feito. Sirleide, tudo bem? Então vamos lá, vamos encerrar nossa live de hoje, dizendo que a gente está aqui justamente para orientar vocês, para aquelas pessoas que querem começar, as que já estão fazendo, que é o caso da Silvia, e de quem mais aqui, da Luciana, da Rosa, enfim, a Rosa também faz trabalhos magníficos, mas a gente precisa saber que tem muitas pessoas que gostariam de entrar nesse mundo mágico do macramê e não sabem começar, não sabem como inserir o fio na toalha. Então, a semana passada eu mostrei como abrir a bainha justamente para cortar, para ela não ficar tão dura para colocar. Vocês percebem que quando a gente enfia a agulha, chega a dar aquele estourinho assim, que é porque é muito dupla, é 3 vezes dobrada, né? Então ali fica mais difícil a gente colocar o fio. Mas que com o passar do tempo a gente vai fazendo, vai tirando isso sem problema nenhum. E a maneira que eu ensino para vocês, ele sempre vai dar exato lá no final. A gente conseguiu organizar os grupos, conseguiu organizar de uma forma que você não precisa nem mesmo fazer contas, né? Sempre com 2 fios, ótimo, perfeito. Então, você também sabe que coloca um pouquinho mais separado um do outro, né? No nosso caso, não. No nosso caso, a gente coloca um do ladinho do outro e fica mais fininho. E depois, então, ensinei de uma maneira assim de pegar bem na pontinha, porque também dá para fazer assim. É possível trabalhar dessa forma ali também. Então, por hoje era isso. Aguardo vocês sexta-feira. A gente fez um chamado ali, saiu quinta-feira, não sei o que houve. Mas é terças e sexta às 18 horas. É live rapidinho, é só revisões, algumas coisinhas que vocês queiram saber mais. E assim a gente vai juntar, agregar aquelas pessoas que querem aprender e estar conosco aqui. Tá ok? Então, um grande beijo para vocês e vamos fazer muitos nós, porque é isso que a gente gosta de fazer e gosta de mostrar. Um grande beijo a todas.